de lei alguma, ou seja, pode-se ter como de aplicabilidade imediata quanto à vedação de criarem acréscimos ulteriores e daqui para frente, que incida sobre outros acréscimos já determinados. Ademais, ainda que seja considerada aplicabilidade diferida por eficácia condicionada da norma do inciso 14 do artigo 37, a Emenda Constitucional 19 vigora desde a sua publicação, servindo de parâmetro para que os estados e municípios, também a União, tenham de se ater aos seus termos e às suas definições. Neste sentido, também, com relação, basicamente, à análise da Emenda Constitucional 19, mas ainda se referindo a subsídios e vencimentos a teto nacional e subtetos, na ação direta 2087, o ministro Sepúlveda Pertence esclarecia que, ainda que se parta, conforme o atendimento majoritário no Supremo, de que o novo artigo 37, conforme a Emenda Constitucional 19, tem sua aplicabilidade condicionada à definição legal dos subsídios dos seus ministros, o certo é que, malgrado ainda ineficazes, vigem desde a data de sua promulgação e constituem paradigma de aferição da constitucionalidade de regras infraconstitucionais supervenientes. Portanto, a aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional 19 me parece perfeitamente adequada, tal como posto pelo recorrente. A conclusão a que se pode chegar é a de que o artigo 37, inciso 4, nos termos definidos pela Emenda Constitucional 19, nem teria recepcionado, portanto, o parágrafo 3º do artigo 73 da Lei Sul-Mato-Grossense 1102 de 90, porque, conforme assentado no acórdão recorrido, esse dispositivo permitia a utilização da remuneração como base de cálculo de adicional por tempo de serviço, aí incluídas quaisquer acréscimos ulteriores, inclusive os temporários. Apesar de não ter sido recepcionado, no entanto, é importante ressaltar, a meu ver, é importante ressaltar que nenhuma legislação posterior à Emenda Constitucional 19 poderia, de toda forma, incluir na base de cálculo de qualquer acréscimo pecuniário à remuneração do servidor novos acréscimos com aquela base de cálculo. Por isso, o Tribunal Sul-Mato-Grossense limitou a condenação do recorrente à vigência da Lei Estadual 2157 de 2000, pela qual se pôs a adequação da base de cálculo do adicional por tempo de serviço aos termos da Emenda Constitucional número 19. Entretanto, essa conclusão não aproveita ao recorrente, em razão da garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração. Antes de se cuidar especificamente da irredutibilidade da remuneração, observo que nesta ação não está sendo discutida conflito de normas definidoras da incidência imediata do teto constitucional e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, consideradas as vantagens pessoais. Este tema veio remetido a este plenário no recurso extraordinário 477-274, relator o ministro Eros Grau, portanto, eu fiz referência apenas para se tratar da eficácia imediata da Emenda Constitucional 19, na qual o tema se contém. A diferença substancial entre a aplicação imediata de teto constitucional, cujo objetivo é exatamente reduzir o montante a ser percebido, com a alteração da forma de cálculo da remuneração para a qual nós temos jurisprudência. Feita esta anotação, observo que, apesar de o Supremo ter afirmado em diversos julgados não haver direito adquirido a regime jurídico, pelo que à primeira vista ou aparentemente seria viável a alteração da composição de remuneração dos servidores públicos, é também certo que o Supremo Tribunal tem resguardado com muito cuidado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. No julgamento do mandado de segurança 24.875, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal consolidou ou reafirmou seu entendimento no sentido de ser a irredutibilidade de vencimentos oponível até mesmo às emendas constitucionais que alterem a forma de cálculo da remuneração. No voto condutor, Sua Excelência afirmava, deste modo, não obstante o dogma de que o agente público não tem direito adquirido ao seu anterior regime jurídico remuneratório, há no particular um ponto indiscutível, é intangível a irredutibilidade do montante integral dela.
Por isso mesmo, é assento consolidado de nossa jurisprudência, de modo a dispensar documentação, que, quando se cuida de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes a irredutibilidade da soma total antes recebida. Estou, portanto, em que a irredutibilidade hoje universalizada de vencimentos e salários substantiva garantia constitucional, oponível até mesmo às emendas constitucionais. Trata-se de garantia individual, erigida pela própria Constituição, que, como tal, a doutrina amplamente majoritária reputa ineligível, mesmo por emenda constitucional. No caso, portanto, a alteração da Lei 11.1102 para a Lei 2157, para atender ao novo comando do inciso 14 do artigo 37, preservou, no que se contém nos autos e no que foi, aliás, reafirmado na tribuna, a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, tanto que eles não recorreram. O que eles não ganharam foi apenas o direito de continuar a perceber a base de cálculo do adicional por tempo de serviço sobre a remuneração nos termos da lei que antecedia a 2157. Deste modo, apesar de o acórdão recorrido ter partido, a meu ver, até de uma premissa equivocada, como eu disse, o parágrafo 3º do artigo 73 da Lei 11.02 só se referia a vencimento base mais adicionais permanentes, mas isto nós não podemos entrar. Ou seja, de que os recorridos teriam direito adquirido a forma de cálculo preexistente à emenda constitucional, não é possível reformá-lo, porque isso importaria na redução da remuneração dos recorridos. Por estas razões, senhor presidente, eu estou encaminhando votação no sentido de negar provimento ao recurso. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, a matéria é complexa. Eu vou tentar entender essa matéria. Acompanhei com bastante atenção a explanação da eminente ministra Carmen Lúcia e também as sustentações que foram feitas na tribuna e que, pelo que entendi, havia uma lei de número 1102 que permitia que os adicionais por tempo de serviço fossem calculados com base na remuneração, não é isso? Posteriormente, considerada salário vencimento, sim, mais adicionais permanentes. Permanentes. Posteriormente veio uma lei 21.157, que é aqui de 2000, que aqui, enfim, está referida no parecer do Ministério Público como Lei 2.257, 2000. Porque o acórdão tem esse equívoco, é por isso que é o mesmo equívoco, mas é 21.57. Mas a lei é 20, que alterou a base de cálculo, não é isso? Para se adequar à nova disposição número 19. Do inciso 14 do 37 da emenda constitucional 19. Nesta mudança, quer dizer, ficou preservado o quantum da remuneração. Não houve alteração, não houve redução no valor da remuneração. Portanto, foi respeitada a cláusula da irredutibilidade, não é isso? Sim. E só para Vossa Excelência explicar com detalhe, os servidores tiveram provimento parcial do seu apelo no Tribunal de Justiça, nesta parte, porque o tribunal entendeu que, até que viesse essa nova lei, eles ficavam recebendo realmente, porque a emenda constitucional veio, mas a pessoa no dia seguinte não sabia nem qual era o regime remuneratório. Esta lei veio fazer essa adaptação. Base de cálculo até 2000. Da emenda constitucional até 19. 2000. Então, Vossa Excelência está mantendo esse entendimento do tribunal, até por uma questão de isonomia com relação aos demais servidores que eventualmente não recorreram, não é isso? Não, enfim, porque realmente o direito adquirido eles não têm, mas têm direito à irredutibilidade, que foi o que foi garantido. Que foi garantida. E aqui o acórdão, o que fez foi exatamente afirmar este dado. Então, que a partir da emenda constitucional 19... a partir o tribunal lhes garantiu até a vigência da nova lei, até a lei 21.57. Sim, a lei 21.57 ela foi editada em função da emenda constitucional 19. Exatamente. Também. Eu acompanho Vossa Excelência para negar provimento.
Peço visto. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa pede vista. Portanto, após o voto da eminente relatora, que negava provimento ao recurso, que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu visto o ministro Joaquim Barbosa, aguardo os demais.